Você não faz ideia da profundidade do engano. Você não foi apenas ensinado a ser educado, foi doutrinado a amputar o seu poder e a chamar isso de virtude. Ensinaram você a romantizar a sua própria obediência. Treinaram você como um animal domesticado a abanar o rabo na presença da desaprovação. E quando a mulher franze a testa, quando o afeto dela é negado, quando o olhar dela se torna frio, você entra em pânico, você representa, você se desculpa e pensa que está fazendo o que um bom homem deveria fazer. Mas Nietzsche já lhe disse: os fracos são mais propensos a moralizar a sua submissão como bondade. Isso não é virtude, é o medo usando uma auréola. Você não foi quebrado pela crueldade, foi quebrado pela sua própria fome de ser amado. Você traiu a si mesmo por um sorriso, abandonou os seus valores por um beijo, reestruturou a sua alma para ser menos ameaçador, menos masculino, menos você, e então ela partiu de qualquer maneira. Ou pior, ela ficou e desrespeitou você, porque você a ensinou que a sua masculinidade estava à venda e que bastava uma retirada de calor para comprá-la. A maioria dos homens desmorona sob este peso. Eles chamam isso de amor, mas é sobrevivência. Querem paz a qualquer preço, mesmo que lhes custe o seu centro. E quando são usados, descartados ou traídos, eles ainda voltam. Não por força, mas por vício. Porque quando não se tem uma espinha dorsal, a dor se torna a única coisa a qual se sabe agarrar. Mas então, ela o conhece. O único homem que não se quebra quando ela se afasta, aquele que não negocia os seus padrões pelo afeto dela, aquele que não se entrega ao teatro emocional nem responde ao silêncio usado como arma, o homem estoico, o homem que não precisa dela para se sentir real. E isso a aterroriza. Ela não o teme por ele ser perigoso, ela o teme por ele ser imune. Ele não é programável, ele não é dependente, ele não anseia desesperadamente pela atenção dela. Ele não a orbita como um cão treinado para buscar o humor dela. E assim ela se depara com algo primal e antigo, um homem que não está mais dentro da matriz psicológica que ela foi ensinada a controlar. Nietzsche escreveu: o homem superior se distingue do inferior pela sua intrepidez ao encarar o abismo. O homem estoico já o encarou. Ele olhou para o vazio do abandono e não implorou. Foi recebido com silêncio e não desmoronou. Não foi amado e não perdeu o seu reflexo no espelho, porque foi forjado pela perda, não destruído por ela. Ele não teme ir embora, porque já caminhou sozinho antes e encontrou força, não tristeza. A sua solidão não é uma prisão, é uma fortaleza. Ele não tolera desrespeito porque já não tolera a versão de si mesmo, que um dia tolerou. Ele não vai implorar, ele não vai perseguir, ele não vai suplicar pela atenção de alguém que usaria o amor como uma coleira. Ele não é o servo da validação dela, ele é o soberano da sua própria alma. E é isso que a faz tremer, porque a maioria dos homens é facilmente quebrada. Negue-lhes calor e eles gemem. Levante a voz e eles se encolhem. Ameace partir e eles prometem mudar. Mas este homem não faz nada. Ele simplesmente observa e nessa quietude ela vê o colapso do seu roteiro. As falas que ela ensaiou já não têm efeito. Os botões emocionais que ela sempre usou agora não retornam sinal, porque este homem não está mais conectado à sua maquinaria. Ele vê o jogo e não o joga. Você precisa entender algo que a cultura moderna nunca lhe dirá. O homem comum não é respeitado, ele é gerenciado. Ele existe num limbo entre a utilidade e a obediência. É útil quando complacente, elogiado, quando submisso e substituído quando começa a questionar. E, no entanto, ele continua a servir. Por quê? Porque foi condicionado a buscar afeto como oxigênio.
a interpretar validação como prova de existência. Mas Nietzsche nos alertou: aquele que não tem a força para estar só será sempre um escravo. A maioria dos homens hoje são escravos e chamam isso de amor. Entregam a sua visão, os seus princípios, o seu tempo e a sua voz, na esperança de que isso lhes compre paz. E por um tempo parece funcionar. Ela sorri, ela se abranda, ela se abre, mas é uma armadilha de veludo, porque por trás do afeto há um contrato não dito. Você deve permanecer previsível, agradável, maleável. No momento em que você afirma algo de que ela não gosta, o contrato é revogado. E a maioria dos homens, aterrorizados com o exílio emocional, rapidamente volta à linha. Mas o homem estoico não tem medo do exílio, porque ele já esteve lá e descobriu que é melhor estar sozinho na verdade do que ser adorado na autotraição. Ele não se diminuirá para o conforto dela. Ele não mentirá pelo elogio dela. Ele não se diluirá apenas para ser permitido por perto. Ele não está tentando ser aceito. Ele está tentando permanecer intacto. E isso, mais do que qualquer força, riqueza ou charme, é o que deixa as mulheres inquietas na sua presença, porque significa que ela não tem controle. Ela não pode ditar o ritmo da relação com o silêncio. Não pode convocar a atenção dele negando o seu corpo. Não pode dobrar a sua estrutura com culpa ou espetáculo emocional. Ela está, pela primeira vez, cara a cara com um homem que a vê claramente e permanece impassível. Nietzsche escreveu: a maneira mais pérfida de prejudicar uma causa consiste em defendê-la deliberadamente com argumentos falhos. No contexto da masculinidade moderna, a causa é a sua força. E o argumento falho é que força é crueldade, que limites são abuso, que estoicismo é repressão emocional. Mas estas são mentiras contadas para mantê-lo dependente, porque um homem que não precisa ser aprovado é um homem que não pode ser controlado. O homem estoico desmontou esses argumentos dentro de si. Ele sabe a verdade, que paz sem poder é submissão, que compaixão sem clareza é fraqueza, que amor sem respeito é um suicídio lento. E porque ele sabe disso, ele não participa mais de jogos emocionais. Ele não discute com a irracionalidade. Ele não explica o seu silêncio. Ele não valida comportamentos que violam a sua alma. Ele simplesmente se retira em silêncio, de forma definitiva, e ao fazê-lo, ele desencadeia algo que poucas mulheres já sentiram: o pânico que vem de perder o acesso a um homem que não precisa de você. Porque não se engane, a maioria dos relacionamentos modernos não é construída sobre reverência mútua. É construída sobre alavancagem emocional. E o homem estoico, apenas com a sua presença, destrói toda a estrutura de poder em que tantas pessoas inconscientemente confiam. Ela está acostumada a vencer por padrão, mas agora tem de conquistá-lo. Não com beleza, não com lágrimas, não com conformidade temporária, mas com verdade, e muito poucas conseguem oferecê-la. Ela não está acostumada a ser avaliada, está acostumada a ser perseguida, a ser admirada à chegada, a receber uma coroa antes de ter dito uma palavra. Está habituada a homens que se dobram antes mesmo de lhe ser pedido, homens que oferecem a sua lealdade antes de examinar o caráter dela, homens que trocam os seus padrões por um sorriso. Mas o homem estoico não oferece o trono. Ele não elogia o que não respeita, e ela sente isso, e isso a desestabiliza. Porque ele não está procurando alguém para salvar, está procurando alguém que já se salvou a si mesma. E ela começa a sentir o que Nietzsche descreveu quando disse: o que é feito por amor acontece sempre para além do bem e do mal. O homem estoico ama, mas não com as condições ditadas pela sociedade, não com as regras que ela foi criada para esperar. Ele ama sem submissão,
sem distorção, sem sacrifício de si mesmo. E esse amor é mais perigoso do que qualquer forma de rejeição, porque pede a ela para ser mais do que ela é. A maioria dos homens se rebaixa para ganhar a confiança de uma mulher, mas o homem estoico permanece no alto e a desafia a subir. E é por isso que ela treme, porque a maioria dos homens anseia por acesso, mas este homem não anseia, ele guarda. Ele guarda o seu tempo, os seus valores, a sua direção e, mais importante, ele guarda o seu mundo emocional. Não com medo, mas com reverência. As suas emoções são conquistadas, não extraídas. A sua intimidade é um privilégio, não uma recompensa. Ele não é emocionalmente distante, ele é emocionalmente disciplinado. E essa é uma forma de masculinidade que ela nunca encontrou antes. Não implora, não impressiona, não representa, simplesmente existe, com força, e espera que ela se apresente corretamente ou vá embora. Nietzsche disse: Você tem o seu caminho, eu tenho o meu caminho. Quanto ao caminho certo, o caminho correto, e o único caminho, ele não existe. É assim que o homem estoico vive. Ele não tenta ser perfeito, ele tenta ser verdadeiro. E porque ele é verdadeiro, ele não pode ser comprado. Nem pela beleza, nem por elogios, nem por promessas de amor atadas com manipulação. Ele vê a verdade nela, que ela tenta esconder. Ele vê a necessidade de controle dela, disfarçada de vulnerabilidade. Os testes dela disfarçados de afeto, o caos dela disfarçado de paixão. E ele expõe isso, não com palavras, mas com recusa. Ele não se envolve, ele não recompensa, ele não se dobra, porque ele não está aqui para agradar o sistema nervoso dela. Ele está aqui para proteger o seu próprio. Isto é o que o distingue. Enquanto outros homens se calibram pela aprovação dela, ele se calibra pela sua missão. E ela percebe, muitas vezes sem palavras, que ela não é o centro do universo dele. O propósito dele é, e se ela não puder se alinhar com esse propósito, será deixada para trás, não com malícia, mas com uma precisão sem desculpas. Este é o terremoto emocional. Não a sua raiva, não o seu domínio, mas a sua consistência, a sua identidade inablável, a sua recusa em vacilar sob pressão. Ela lança tudo contra ele: afastamento, drama, silêncio, sedução, e ainda assim ele não se move. Porque ele já decidiu que tipo de homem será, e nenhuma mulher, por mais bela ou desejável que seja, reescreverá a sua definição. Isso, Winston, é o que a abala, não porque ele é cruel, mas porque ele é completo. O espelho mais assustador que uma mulher pode encarar não é feito de vidro, é um homem que a vê claramente e não vacila, porque toda a fantasia que ela foi criada para acreditar, toda deixa social que aprendeu a explorar, todo o movimento que antes funcionou em dezenas de homens morre na presença dele. A manipulação falha, a performance desmorona, a máscara cai. E pela primeira vez, ela se depara com uma pergunta insuportável. O que eu ofereço a um homem que não pode ser seduzido? Ela esperava ser adorada pela sua beleza, mas ele não está interessado em beleza se não for acompanhada de comportamento. Ela esperava que ele a perseguisse, mas ele não persegue o que não se move com graça em sua direção. Ela esperava ser a gravidade na relação, mas percebe que ele não orbita nada exceto a sua própria verdade. Nietzsche escreveu: o indivíduo sempre teve de lutar para não ser subjugado pela tribo. Se você tentar, muitas vezes ficará sozinho, mas nenhum preço é alto demais para pagar pelo privilégio de possuir a si mesmo. É exatamente isso que ela sente. Um homem que possui a si mesmo. Ela não tem poder sobre ele, não porque ele é fechado, mas porque ele está resolvido. Ele não precisa dela para afirmar quem ele é. A masculinidade dele não vacila na presença da desaprovação dela. Ele pode amá-la plenamente, mas nunca implorará
para ser amado de volta. Ele nunca negociará a sua identidade para ganhar o afeto dela. E nessa postura, ele se torna algo que a maioria das mulheres nunca experimentou de verdade. Um homem que está emocionalmente presente, mas psicologicamente intocável. É isso que a força a confrontar a si mesma, porque agora ela precisa se perguntar: posso eu igualar o padrão deste homem sem jogos? Posso eu permanecer na minha própria verdade sem táticas? Posso eu dar sem esperar governar? A maioria não consegue, porque a maioria nunca precisou. Estiveram cercadas por homens que desmoronam sob tensão, homens que confundem afeto com autoanulação, homens que oferecem a sua coroa em troca de conforto. Mas este homem, o homem estoico, não troca, ele oferece. E se a sua oferta não for respeitada, ele a retira com finalidade, sem explicação, sem negociação, sem drama prolongado. Ele não avisa, ele não ameaça, ele apenas desaparece e a deixa sozinha com o seu eu não testado. Nietzsche nos alertou que o maior perigo na vida não é a dor, mas o conforto que o entorpece para sua própria mediocridade. O homem estoico não traz tal conforto. Ele traz pressão, não gritando, mas existindo em um nível de clareza emocional e estrutura interna que expõe toda a falsidade ao seu redor. E ela sente isso. Ela sente a pressão silenciosa de estar na presença de alguém que não precisa dela, para se sentir poderoso, que não pede a permissão dela para se manter de pé, que não bajula os seus medos ou infla o seu ego apenas para mantê-la por perto. Este homem é um acerto de contas, um confronto filosófico, uma tempestade ambulante de honestidade que diz: torne-se quem você realmente é, ou vá embora. Ele não faz ultimatos. Ele não arma armadilhas. Ele simplesmente mantém a sua postura, e o mundo ou se alinha ou se quebra contra ela. O homem estoico não muda as regras, ele as revela. Ele revela que a maioria do amor não é amor, é poder disfarçado de afeto, que a maioria dos relacionamentos não é construída sobre a verdade, mas sobre ameaças não ditas. Se você não me fizer sentir o que eu quero sentir, eu me afastarei. Esse é o verdadeiro contrato, um que você assinou em silêncio com o seu orgulho como moeda. Mas o homem estoico queima esse contrato na chegada. Ele não aceita amor que vem com uma coleira. Ele não se curva a humores nem negocia com respeito. Ele escolheu algo mais elevado que o afeto. Ele escolheu a si mesmo. E essa escolha é o que Nietzsche chamou de o começo de todo o verdadeiro poder. Porque você não pode se chamar de livre se a sua paz pode ser comprada com aprovação. Você não pode se chamar de forte se os seus padrões desmoronam ao serem tocados pelo silêncio. Você não pode se chamar de homem se precisa ser emocionalmente supervisionado por outra pessoa. O homem estoico já passou por tudo isso. Já teve mulheres chorando na sua frente para obter controle. Já viu afeto sendo balançado como isca. Já teve o sexo usado como arma e o silêncio ensaiado para provocar uma reação, mas nada disso funciona. Não mais, porque ele viu através da máscara. Nietzsche escreveu: aquele que luta com monstros deve cuidar para que não se torne um monstro. E, se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo também olhará para dentro de você. O homem estoico fez exatamente isso. Ele encarou o buraco negro da dependência emocional. Ele confrontou a versão de si mesmo que um dia implorou, que um dia se contorceu e se dobrou e sangrou por um amor que nunca foi verdadeiramente amor. E ele matou essa versão, sem cerimônia, sem arrependimento. Ele não a odeia, ele simplesmente evoluiu para além do controle dela e agora ela vê isso. Este homem não vacila quando ela está zangada. Ele não entra em pânico quando ela está distante. Ele não dança quando ela faz uma birra. Ele simplesmente permanece. Não frio, não cruel, apenas centrado.
E essa presença inabalável, é o que a abala até o âmago, porque ele diz, sem palavras: eu não estou aqui para o seu caos, eu estou aqui para a verdade. Corresponda a ela, ou eu vou embora. Ela não é mais a gravidade na sala, ela não é mais o prêmio, ela não é mais a mestre de marionetes, puxando os fios da culpa e do desejo. Ela é simplesmente uma alma diante de outra, e pela primeira vez os seus truques não funcionam. Agora ela tem duas escolhas: elevar-se ou recuar. E Nietzsche chamaria isso de um momento da autossuperação, o momento em que ela deve abandonar a manipulação e caminhar através do fogo da verdade, para ficar ao lado de um homem que não se dobra mais. Mas poucas o fazem, porque a verdade é cara, e a maioria prefere manter o seu controle a arriscar a sua identidade. É por isso que os homens estoicos são temidos, não porque são cruéis, mas porque forçam a transformação ou forçam a partida. Não há meio termo, não há amor pela metade, não aqui, não com ele. A maioria dos homens que você conhece está tentando ser aceita ou tentando ser compreendida. Eles estão vendendo algo: bondade, lealdade, paciência, charme, na esperança de que isso lhes compre um lugar à mesa que nunca foi posta para eles. Mas o homem estoico não está vendendo. Ele não está esperando para ser escolhido. Ele não está ajustando o seu valor para corresponder à demanda. Ele é a mesa. Ele não persegue, ele convoca. Não por arrogância, mas por alinhamento. A vida dele não é um currículo de qualidades que ele espera que você note.